Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like pra gente bater a meta aí de 80 mil inscritos. Falta pouquinho, mas conto com a colaboração de todos, tá? Peço que me sigam também nas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo na descrição pra vocês. E vamos pra cima nesse sábado com bastante novidade sobre o nosso Corinthians, véspera do último jogo, né, da temporada, o último jogo aí do Brasileirão. Então, assim, é reta final, o Corinthians não briga por título, briga ali pela quarta, terceira vaga do Campeonato Brasileiro, e é isso, mas a nossa torcida não quer fechar a temporada com derrota. Ainda mais para o Atlético Mineiro dentro de casa, tá? Então os jogadores aí sabem do desafio, sabem o que nos espera, e aí, tendo em vista isso, a nossa comissão fez a preparação aí, né? Na quinta os jogadores treinaram em casa, tá? Um regenerativo, mais tranquilo. Ontem todo mundo pro CT, a todo vapor treinando, tá? O próprio Gil, nosso zagueiro, que não foi pro jogo contra o Coritiba, por conta de uma lesão, foi poupado. Ontem já treinou normalmente, hoje treina normalmente e pode ir pro jogo de amanhã, tá? Deve estar à disposição aí do Felipe Almeida, já que o Vitor Pereira foi expulso, o Bruno Mendes está suspenso também, tá? Bruno Mendes e Vitor Pereira aí, as duas suspensões. Temos o retorno do Fagner e do Fábio Santos, como eu já havia falado para vocês. Lucas Piton está fora, tá? Segundo a comissão médica, não evoluiu, deve seguir aí no departamento médico. E o Fausto Vera deve ser poupado, tá? Não vamos forçar aí o Fausto nessa última rodada, porque ele tomou um pisão no tornozelo, tá? No jogo contra o Coritiba. E aí a gente vai avaliando essa situação, rapaziada, a gente vê, né? Que a gente vai saber amanhã. Amanhã no pré-jogo aí a gente vê se o Fausto vai para a partida ou não, mas o mais provável é que ele fique fora. Lembrando que o Corinthians é o quarto colocado nessa situação aí dentro do campeonato. A gente recebe 38 milhões de reais. Se a gente passar o Fluminense, a gente vai receber 40. Então tá em jogo aí 2 milhões de reais por essa troca de posições dentro da tabela. Lembrando que o Fluminense, tá? O Fluminense pega o Bragantino fora de casa, só que o Bragantino na última rodada tomou 6 do Fortaleza. Simplesmente tomou 6 do Fortaleza. O Internacional pega o Palmeiras, tá? Então primeiro contra o segundo colocado na casa do Inter. Então o Inter vai querer vencer aí o Palmeiras só para ficar com aquele gostinho na reta final do campeonato, mas o Palmeiras já tá 11 pontos aí na frente do Inter. E o Corinthians também não pode vacilar, porque hoje, 4 da tarde, tem Flamengo e Avaí. Se o Flamengo vencer, passa o Corinthians. Aí o Corinthians precisa pelo menos empatar amanhã para ficar com a quarta colocação. Quero saber como está a expectativa de vocês para o jogo de amanhã. E o John estará presente lá na Neoquímica Arena, família. Bom, o Yuri Alberto comentou um pouco sobre essa fase dele aqui no Corinthians, né? Esse retorno dele ao Brasil no meio do ano. Jogador que fez muitos gols aí com a camisa do Corinthians. Caiu na graça aí da torcida. A gente lembra que quando o Yuri chegou, ele ficou um tempo sem fazer gol. Vocês lembram? Pô, tantos jogos o Yuri nem finalizou. Tantos jogos aí o Yuri sem fazer gol. E agora? Qual que é o cenário? Vocês lembram que a gente falava? Se a bola não chegar no centroavante, não tem como cobrar o centroavante. O cara tá correndo o jogo inteiro, não chega uma bola. Agora que tá chegando, o cara tá fazendo gol. Tá chegando, ele tá marcando. Simples. E aí ele comentou um pouco, né? Ele falou, acho que desde que cheguei aqui eu tenho me ambientado muito bem ao clube. Agora no final do campeonato tem tudo dado muito certo e eu tenho feito alguns gols importantes. E aí ele comentou sobre essa questão da proximidade com a família, né? É muito bom por eu estar mais próximo da minha família. Isso me ajudou bastante dentro de campo. Eu estou muito feliz, aí eu fico feliz também quando estou jogando. Conta muito eu estar próximo da minha família, minha filha quando ela está lá, quando a gente vem, é meu pai que dirige, e aí eu vou dormindo, conversando ou vendo algum filme, tá? Então o Yuri, ele mora em São José dos Campos, fica em torno aí de 100 quilômetros do CT do Corinthians, então todo dia é uma viagem. Todo dia é uma viagem de São José para São Paulo, todo dia. Ele vai e volta com o pai dele, né, dirigindo. É a vida dele, tá tranquilo, tá com salário bom,
o pai vai acompanhando o filho, né, no trabalho e tudo mais, então acho que é mais de boa nesse sentido, rapaziada. Quero saber o que vocês estão achando do nosso camisa 9, Yuri Alberto, que foi muito criticado, tá? Eu lembro alguns torcedores, não, mas é perna de pau esse Yuri, fizeram todo um alvoroço pela contratação dele e é perna de pau. Tá aí, fazer gol ele sabe, correr ele corre, tá? Ele briga, ele tenta. Quero que a gente pedir aí, que a gente pede, né, sempre aos nossos jogadores, família. Agora falando do nosso time sub-20, a gente tem o volante Zé Vitor, tá? Volante Zé Vitor, capitão da nossa equipe. Ele é o capitão do nosso time de base. Vai disputar a copinha, tá? Vai disputar a copinha e tudo mais. Só que o contrato do Zé Vitor com o Corinthians acaba no fim do ano. Ele vem emprestado do Globo, tá? Do Rio Grande do Norte. Empréstimo até o fim do ano. O Corinthians poderia renovar o empréstimo dele ou comprá-lo em definitivo por R$200 mil. R$200 mil. Não é nem o salário do Jonathan Cafu. Qual que é o problema? Se o Corinthians comprasse o volante em definitivo, ele não poderia jogar a copinha. Para jogar a copinha, o jogador teria que estar inscrito no time desde o dia 7 de outubro, há um mês atrás. E aí, qual que é o movimento que o Corinthians vai fazer? Não vai contratar o jogador em definitivo nesse momento, vai estender o empréstimo dele, tá? Está negociando aí a extensão desse empréstimo para ele jogar a copinha, tá? Não contar como um novo registro aí no contrato da CBF. Ele joga a copinha e aí depois o Corinthians negocia para comprá-lo em definitivo. Só que uma pergunta que eu faço para a gestão é: hoje é dia 12 de novembro. O prazo era até dia 7 de outubro, aproximadamente um mês atrás. Será que há um mês atrás ele não estava jogando nada? E aí agora ele resolveu jogar muita bola e aí agora a diretoria quer contratar ele. Aconteceu em um mês essa reviravolta. Em um mês ele virou capitão, virou um cara que joga bem e tudo mais e tal. Pô, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que o cara já vem numa batalha aí na temporada inteira. E aí eles deixam passar a data pra ver que, nossa, só podia... Caramba, cara, e agora? E agora? Aí agora vai fazer uma manobra, vai negociar essa extensão de empréstimo e tudo mais, para depois contratar o jogador. Agora o pessoal do Globo pode subir o valor dele que está fixado na compra. Estava fixado no contrato até dezembro. Vai estender o empréstimo. Pô, vai estender, você tem interesse. Então vamos subir o preço, por exemplo, tá? Então assim, na minha opinião, é um erro da diretoria. Tá, um erro da diretoria. Se o cara é bom, já vai contratar ele e acabou. Agora, se não é, não faz sentido o cara ser capitão do nosso time sub-20. Esse é o pensamento que eu tenho. Quero saber o de vocês, família. Bom, tivemos aí um pequeno atrito, tá, na parte política do nosso clube. Depois aí da informação que alguns apoiadores aí da chapa do Duílio gostariam de mexer no estatuto e mudar. Lembra que eu falei? Agora o mandato, em vez de ser de 3 anos, iria para 4 anos, com a possibilidade de reeleição. Quando foi anunciado que essa era uma das pautas da reunião do Conselho Deliberativo, o clima esquentou nos bastidores aí do Corinthians, tá? Causou um atrito aí dentro do próprio grupo do Duílio, tá? Sócios e conselheiros que ajudaram a eleger o Duílio não gostaram, e entre eles o André Sanches. O André sempre foi contra, tá, essa parte aí de reeleição. Ele sempre falou isso e tudo mais. E aí, como surgiu essa possibilidade, ele já se posicionou contra e gerou um burburinho aí na parte interna do clube. Primeiro ponto, por qual motivo o Andrés ainda se envolve? Deixam o Andrés se envolver? É uma pergunta. Um cara que fez a gestão que ele fez, todo ano cada vez fechando mais no vermelho.
Os conselheiros, não, vamos aprovar as contas aqui, aprova. Fizeram a reunião, aprovaram as contas, fechando tudo no vermelho. E aí ele continua mandando em tudo, na parte interna. Nada passa sem o aval do Andrés. Nada passa. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O Duílio, como eu já falei até no vídeo de ontem, vem fazendo uma boa gestão, na minha opinião. Vem fazendo uma boa gestão. Mas não dá pra ficar se aliando ao Andrés, não dá pra ficar dependendo de tudo. Tudo que vai fazer, o Andrés tem que dar o aval. O Andrés tem que aprovar. O Andrés tem que falar. Vai ficando difícil, cara. Vai ficando difícil. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vamos ver o que vai sair aí, né? Dessa reunião que foi adiada, tá? O pessoal ia fazer na próxima semana. Eles adiaram, porque o clima não estava bom. O pessoal queria rever essas pautas aí antes de ir para a reunião. Comentem aí, por favor, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, os representantes do Zenit, tá? Clube da Rússia aí, clube dono dos direitos federativos do Yuri Alberto, clube que emprestou o Yuri Alberto para o Corinthians. Os representantes já estão aqui no Brasil, chegaram hoje, e vão assistir amanhã o jogo Corinthians e Atlético Mineiro, que eles querem observar o zagueiro Robert Renan. Qual que é o interesse deles? Negociar o Yuri Alberto com o Corinthians e envolver na negociação o Mantuan, que já está lá no time deles, e o Robert Renan, que é um jogador extremamente promissor da equipe do Corinthians, um zagueiro de 19 anos, que vem se destacando assim, ó, de forma sensacional, vem jogando muito, um zagueiro canhoto, muita consciência com a bola no pé, vem jogando muito bem o Robert Renan, muito bem mesmo. E aí o desejo do Zenit era negociar o Yuri Alberto em definitivo, mas já mantém o Mantuan lá e leva o Robert Renan. A diretoria do Corinthians não é a favor dessa negociação, não é muito a favor da saída do Robert Renan do Corinthians, que é um jogador muito jovem. E aí o Zenit pode também querer uma parcela dos direitos federativos do atacante Pedro, de 16 anos, da base do Corinthians. Um dos jogadores mais valorizados aí, um jogador que a diretoria tem muita expectativa. E aí o Zenit, caso o Corinthians não aceite o Robert Renan, pode querer alguma fatia do Pedro. E aí, só pra gente colocar também isso em pauta, o Corinthians tem 55% dos direitos econômicos do Robert Renan, um zagueiro de 19 anos, tá na sua primeira temporada aí. E do Pedro a gente tem 80%. Então, mesmo que a gente faça uma venda grande do Robert Renan, a gente pega praticamente metade do dinheiro, é 55%. Do Pedro é 80%. Isso é um erro da diretoria, obviamente. Mas assim, na hora de entrar na negociação, a gente já tem que saber isso. Que mesmo que, não vai envolver o Robert Renan, porque é um zagueiro promissor e tudo mais, na hora que for vender, a gente só pega metade, tá? Quero saber a opinião de vocês. Eu tentaria não envolver nenhum dos dois jogadores. Nenhum dos dois. Só que o Zenit não é besta também. Vai deixar um atacante que tá comendo a bola aqui. Por quem? Pelo Ramiro? Matheus Vital? Luan? Não aceita. Se dependesse disso aí, meu Deus do céu. O nome é o que não falta. Nome é o que não falta pra mandar lá pro Zenit. Rony, Ramiro, Matheus Vital, Luan, vai mandando. Até dar o preço do Yuri. Aí tava bacana. Mas os caras lá querem jogador de futebol, né? Não quer enganador. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!